Está no ar mais um Tecendo Amanhã, um programa que é uma parceria da TV Comunitária do Rio de Janeiro com a TV Comunitária de Brasília, TV Com DF. E eu tenho a satisfação de, mais uma vez, conversar com o jornalista Beto Almeida. Beto Almeida é da TV Comunitária de Brasília e também exibe um programa aqui na TV Comunitária do Rio, que é lá da Telesur. Beto, obrigado aí por mais uma parceria nesse programa e hoje o debate vai ser importante porque nós vamos analisar o comportamento da mídia. Eu coloquei uma manchete aqui: histeria da mídia com o discurso de Lula em Abreu e Lima, Pernambuco, na reinauguração lá da refinaria. E eu pergunto, por quê? E ninguém melhor do que Beto Almeida para debater um assunto da mídia, porque o Beto participa de várias TVs no Brasil, como eu citei, a TV Comunitária de Brasília, é o nosso parceiro aqui no Rio também, participa de muitos programas, conduz um programa na Telesul e dá entrevista aí pelo mundo todo, sabe como se comporta as corporações midiáticas. Eu queria fazer uma saudação especial, porque esse programa é retransmitido aqui pela TV Comunitária do Rio, canal 6 da Claro Net, a TV Comunitária de Brasília, a TV Comunitária de Belo Horizonte, de Recife, de Curitiba, de Florianópolis, de Ourinhos, no interior de São Paulo, TV R Sul de Santa Catarina e as rádios Manaua de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Cultura AM de Curitiba. Então, chega de falar, vamos ouvir o Beto Almeida. Beto, por que a histeria da mídia com o discurso de Lula? Boa tarde, Moisés. Muito obrigado por esse convite e esse novo encontro entre nós dois aqui no Tecendo Amanhã, que começou exatamente com a sua presença. Inclusive, quando nós batizamos esse espaço como Tecendo Amanhã. Essa histeria crítica da mídia contra o presidente Lula é porque a mídia não aceita que o Brasil queira se industrializar. É proibido industrializar-se. Ou seja, quando o presidente Lula, lá na refinaria de Abreu e Lima, lá em Pernambuco, declarou que vai concluir as obras daquela importante refinaria, o que é muito definitório para fazer uma opção pelo refino no Brasil, ou seja, ao invés de exportar óleo cru, o Brasil vai refinar aqui dentro e dar a destinação mais vantajosa para a Petrobras e para a economia brasileira. Quem é que está reclamando e que está organizando essa histeria da mídia contra esse discurso óbvio do presidente Lula? Porque qualquer presidente patriótico defende que o seu país se industrialize. Quem está organizando são aqueles que tiram vantagens enormes da exportação de óleo cru e da importação de produtos industrializados no exterior, né, que chegam aqui, por exemplo, óleo diesel, que o Brasil importa, pagando caríssimo, o que aquece o preço das mercadorias e da produção aqui dentro do Brasil. Ou seja, eles querem a Petrobras apenas como exportadora de óleo cru, não podendo se industrializar. Isso é um retrocesso. O que a Globo News e todos esses outros jornais, grandes jornais como Estadão, Folha de São Paulo, o Globo estão fazendo em linha editorial, é dizer que, como fizeram lá atrás contra Getúlio Vargas, que ele não deveria ter criado a Petrobras. Não queria nem que criasse a Petrobras. Aliás, diziam que não existia petróleo no Brasil. Chegaram a dizer... Isso. Era isso que eu queria aproveitar o gancho aí da sua colocação
para dizer o seguinte: essa história do combate à capacitação do país em ser autossuficiente, seja em energia, em outros, na própria Eletrobras, que foi construída, na questão do minério, etc., é uma coisa recorrente. Aí, como é que você analisa essa recorrência desse combate? Você estava citando o Getúlio. Essa origem desse movimento é o quê? Para manter, o país, no subdesenvolvimento, dependendo do exterior, ou ser apenas um exportador de matérias-primas, etcétera? Exatamente, Moisés. Você já apontou o dedo no lugar que tem que ser apontado, na ferida, porque aquela canção do Carlinhos Lira, Subdesenvolvido, quando ele compôs lá para o Centro Popular de Cultura da ONU, já mostrava que eles querem, eles, que eu digo, os Estados Unidos e os seus sócios menores aqui dentro, né? Trabalham, no caso, a mídia, que trabalham para os interesses norte-americanos, eles querem que o Brasil não se desenvolva, não se industrialize, não seja uma potência tecnológica, que seja um país agrário. Por que eles nunca aceitaram o Getúlio? Porque o Getúlio transformou o Brasil de um país agrário em um país industrializado. Por que derrubaram o Jango? Porque o Jango seguia a linha de Getúlio Vargas, como seguia a linha de Juscelino Kubitschek, que também industrializou o país. E eles também criticam muito, agora deram para falar nisso, como aquele colunista da Globo News, Demetrios Magnoli, dizendo que o Lula está com saudades do Getúlio, do JK e do General Geisel, que também foi outro que industrializou muito o país e criou, por exemplo, a BR Distribuidora, fazendo com que o petróleo do Brasil fosse do poço ao posto. É evidente que um país que tem petróleo, que é autossuficiente em petróleo, tem que comandar a sua distribuição. Mas o Bolsonaro, em nome dos interesses externos, privatizou a BR Distribuidora, o que foi um golpe tremendo contra a economia do Brasil. E essa BR, Moisés, já esteve aqui conosco na TV comunitária o seu ex-presidente da BR Distribuidora, que era o economista Silvio Massa. Curioso é que Silvio Massa é um grande pensador, economista, muito competente, marxista, que escreveu, inclusive, um livro sobre Marx e a matemática. E quem o colocou na presidência da BR Distribuidora foi exatamente o general Geisel, quando presidente da República, depois de fortalecer enormemente a Petrobras. Nós vamos aprofundar essa análise dessa histeria em vários aspectos aí que nós, vivenciamos aí nos últimos dias. Mas eu queria aproveitar essa sua colocação para você falar um pouco, dessa resistência, né, quer dizer, que existe de setores internos coligados com o interesse do imperialismo. Eu sei que essa palavra não se usa muito, porque a mídia procura, descaracterizá-la e tal, mas há uma preocupação de impedir que o país ocupe um espaço que, obviamente, se ocupado com mais desenvolvimento, ele vai deslocar outros países que estão ocupando hoje. A gente vê o exemplo da China, né? A China, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, tinha uma posição relativa muito menor. E depois do seu desenvolvimento, agora, pô, tem a guerra dos chips, os Estados Unidos impede que a Coreia entregue produtos tecnológicos para a China e assim sucessivamente. Eu queria que você falasse de como isso também se dá, por exemplo, você que já denunciou várias vezes aqui, eu já conversei com você sobre isso, sobre o nióbio, certo? Sobre a questão, do lançamento de satélite lá no Maranhão, que teve toda aquela política de inclusive de boicote, a questão do submarino nuclear, certo? A questão da Embraer. Traça um panorama exatamente dessa política. Nós vamos ter tempo depois para voltar especificamente ao discurso. Eu até separei aqui um trecho para a gente mostrar do Lula, mas era importante dar essa contextualização em outras áreas, que não é só
o petróleo, por mais que o petróleo é uma questão de peso significativo, porque as sete irmãs controlam quase que a produção mundial, com poucas exceções. Você já introduziu muito bem essa questão, o cenário em que ela se transcorre, né? Tabuleiro de xadrez. Ou seja, aqueles países que já percorreram um caminho de acumulação de capital, sobretudo os países do capitalismo central, eles não têm interesse em que países que têm potencial de desenvolvimento, países chamados emergentes, consigam chegar lá, consigam também um nível superior. Por exemplo, na área de pesquisa espacial, de navegação, né, no espaço sideral, aquele seleto grupo de 5 países que estão lá não tem muito interesse em que o Brasil também avance nessa área. Haja vista a preocupação e agora já a concretização de uma verdadeira tomada da base de lançamento de foguetes de Alcântara, lá no Maranhão, pelos Estados Unidos. Isso já foi entregue praticamente ao comando dos Estados Unidos. Isso faz com que o Brasil fique atrasado no seu programa espacial, quando nós, nos anos 60, nós estávamos à frente da China. Hoje a China já lança nave tripulada ao espaço sideral, nave tripulada, hein? E tem uma capacidade enorme. O Irã lança nave tripulada também, né? Agora o Japão lançou uma nave para a Lua, né? Não foi tripulada, mostrando uma grande capacidade tecnológica, de precisão, também desceu aonde eles queriam que descesse, né? Uma precisão enorme. Então, esse é um quadro. Outro é o seguinte, é que os países que têm recursos minerais sejam eternamente fornecedores de recursos minerais, que nunca se industrializem. Mas o que Getúlio Vargas disse exatamente foi: nós não queremos ser exportadores de produtos primários e importadores daqueles produtos a preços muito mais caros que nós exportamos na forma de produtos primários. Quer dizer, a transformação, a industrialização tem que se dar aqui dentro do Brasil. Então, esse elemento. Beto, eu não posso deixar de citar o que você já destacou lá do livro do nosso querido, A Era Vargas, né, José Sim, Augusto Ribeiro, que lá antes do presidente conduzir a Revolução 30, ele já dizia em Porto Alegre, né, que é a questão da enxada, né. Eles levam o petróleo, levam o minério e a gente tem que comprar a enxada pronta. Ele exatamente. ainda era estudante, eu acho que ele falava na faculdade de Direito, não é isso? Sim, ele falou como líder estudantil, ele foi escolhido pelos seus colegas na Faculdade de Direito para fazer uma saudação ao presidente da República eleito que esteve por lá. Então, ele, nesse discurso, ele denunciou a trama da história, que consiste em manter os países na condição de exportadores eternos de matéria-prima e importadores daquilo que eles próprios exportaram, porém na forma de produtos muito mais caros e manufaturados, industrializados. Ou seja, há frases que são muito, digamos, emblemáticas para explicar um período de história. Por exemplo, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, veio ao Brasil e ameaçou o presidente Geisel na década de 70, dizendo: os Estados Unidos não vão permitir o nascimento de um outro Japão abaixo da linha do Equador. É claro, porque o Brasil estava fazendo aviões com a Embraer, estava fazendo industrialização siderúrgica muito avançada desde Getúlio Vargas, que avançou depois, estava promovendo também o seu programa aeroespacial, estava começando o lançamento de satélites, né? Avançando na telefonia com as empresas estatais. Então, esse recado que o Kissinger, na verdade, mais que um recado, uma ameaça que o Kissinger deu ao general Geisel, que era o presidente do Brasil, na verdade, corresponde ao pensamento desse setor imperialista.
Eles querem manter os colonizados, eternamente colonizados, comprando produtos industrializados deles. E nós queremos romper. O que o discurso do Lula incomoda, esse discurso recente do Lula, é que ele lembra, né? O próprio presidente disse que não queriam que a Petrobras nascesse, né, pelas mãos de Getúlio Vargas. Ele disse também, tem um vídeo que eu lhe mandei, né? Bendito dia em que Getúlio Vargas decidiu assinar a criação da Petrobras. O Lula disse isso. Então, nesse sentido, a Petrobras é muito mais do que uma empresa de petróleo, ela é uma alavanca para a industrialização no Brasil. Indústria naval, indústria de autopeças, indústrias variadas, inclusive aquela que é hoje considerada muito importante para a transição energética, a do biocombustível, que nós somos muito ricos, temos muita sorte na reserva de etanol que nós temos, na reserva de biomassa. E é importante isso que você está falando, porque, por exemplo, o Brasil chegou às portas de se transformar na quinta economia do mundo. Chegou à sexta e, com o desenvolvimento dos governos populares, chegaria à quinta, né. E o troço veio porque não nada fica parado, né, todo mundo sabe disso. Essa luta, ela não é expressa na mídia, porque a mídia é controlada, a mídia é quase que uma mídia externa, né, você até usa um termo, que é uma mídia representante, né, não é uma mídia nativa, não é uma mídia do país. E o Brasil, quase adentrou os 5 países mais, industrializados, com maior PIB do mundo, e agora está, sei lá, parece que é 11ª, certo, economia do mundo, etc e tal. Quando a gente sabe, você citou aí, a China, que a China veio aqui na década de 80, né, mandou, ou década de 90, mandou estudantes, mandou engenheiros, etc tal, para vir saber por que que o Brasil cresceu tanto de 30 para cá, e estudar e tal, qual era a alternativa. E a gente sabe que isso incomodou muito. Você já citou o Kissinger, mas, eles intervêm nessa questão interna, né, quer dizer, de fazer a cabeça, porque, por exemplo, esses neoliberais, esse ex-presidente do Banco Central, que foi uma figura aí da época do Fernando Henrique, ele dizia o seguinte: "Ah, o importante não são as matérias-primas, né, o importante é o conhecimento". Só que, não se faz agora essa guerra dos chips, dos transmissores, etc. A China está fazendo o dela, porque está vendo que então, quando teve a pandemia, o que que aconteceu? O avião parou nos Estados Unidos com compras do Brasil e nego pegou e falou: "Não, nós estamos precisando aqui". É, Ficou com as coisas que o Brasil comprou. Então, há toda uma situação que é escondida pela mídia. Então eu é queria ver com você, porque é isso que você citou, você estava se referindo a um vídeo, a um clipe que você editou e tal, sobre os 70 anos da Petrobras, se não me falha a memória, que ao final tem o Lula falando, não é esse? exatamente, exatamente. Então São nós três vamos minutos. colocar esse no final. Nós estamos com o vídeo do discurso do Lula lá em Abreu Lima. Vamos Sim. colocar agora, você quer fazer algum comentário? Não, só complementar isso aí que você dizia, bem assinalado por você, que é o seguinte: a mídia que nós temos no Brasil não é nossa. Ela é uma mídia que trabalha a favor dos interesses estrangeiros. É uma mídia, por exemplo, que comemora a desindustrialização do Brasil e que se posiciona contra o avanço na industrialização que nós temos. Hoje foram afastados, na verdade, renunciaram 2 diretores do BNDES, porque não concordam com os projetos de industrialização que está sendo em curso, muito menos que o banco, que é um banco criado na era Vargas, o BNDES, né, seja uma alavanca para colocar os créditos naquele setor
industrial que pode dar um resultado mais efetivo para o bem do povo brasileiro. Nós andamos para trás, Moisés. Quando você comparou com a China, é muito correta essa comparação, porque é o seguinte: em 1980, o Brasil tinha um PIB industrial maior que o da China e o dos tigres asiáticos somados. Somados. Hoje o Brasil não alcança nem o PIB da China, nem 30% do PIB da China. PIB industrial que nós estamos falando. E muitos outros países dos chamados tigres asiáticos se fortaleceram com a presença do Estado, com a indução da industrialização pelo Estado, da educação, como é o caso de Singapura, Coreia do Sul, é o caso de Malásia e muitos outros países naquela região, sem falar na própria China, que hoje é, digamos, a segunda e disputando ali a primeira posição no ranking das maiores economias do mundo com os Estados Unidos. Então, quer dizer, sem a presença do Estado, sem o banco estatal alavancar créditos para a industrialização crescer, sem termos as ferramentas como a Petrobras para puxar a indústria naval, para puxar a indústria metalúrgica, a indústria siderúrgica, para puxar toda uma gama de setores de cadeias produtivas que estão relacionadas à economia do petróleo, à economia energética, não há como o Brasil crescer. Esse pessoal que a mídia vocaliza, eles querem apenas que o Brasil exporte petróleo, basta isso. Não, vamos ficar. E agora, exporta petróleo? Vamos lembrar aqui uma coisa que é estarrecedor. O custo real do diesel no Brasil é R$ 1,10. O custo da gasolina é praticamente R$ 1. Isso está sendo vendido a um sobrepreço que está gerando um enriquecimento e um pagamento enorme de dividendos para quem? Para quem? Que vai para o exterior, para os acionistas que estão nas bolsas de Nova York. Isso não revolta, não se reverte em benefício do povo brasileiro. Então, quer dizer, nós precisamos ainda nacionalizar a Petrobras, mas para isso também precisamos nacionalizar a mídia, porque nós temos condições de fazer isso. Um país que é capaz de ir a 7.000 metros no fundo do mar e extrair petróleo com tecnologia eminentemente nacional tem capacidade de também montar um sistema de mídia a favor do Brasil, do seu desenvolvimento e da Isso. nossa soberania. Isso, exatamente. E também vamos passar agora o discurso do Lula, mas eu não podia deixar de comentar que essas grandes perguntas parece que há um movimento para entorpecer a mente. Ninguém pergunta por que que nós temos tanta desigualdade. Parece que é uma coisa que veio do nada. Por que que o Lula tem que ficar toda vez que assume o governo, tem que fazer uma campanha, tem que, discutir a fome, etcétera. E por que que um país que, alimenta boa parte da população mundial, não tem alimentos para, ou não tem, a sua população em sua uma quantidade enorme de pessoas, então não tem alimento. Então é porque essas perguntas não são feitas. É óbvio que isso não ocorre, porque esse status quo aí, essa situação precisa de ser modificada. Porque se você não modificar a situação da mídia, desse comportamento de, achar que nós não podemos industrializar muito, nós não podemos, ter o objetivo de produzir avião, de usar o nosso nióbio, certo, para, alavancar o desenvolvimento e tal, é a gente se manter é a mídia que só trabalha o entretenimento e quando há debate, de alguma questão efetivamente pública, ela restringe o debate ouvindo só os segmentos que, vocalizam o que ela pensa. Exatamente. Então, então vamos ver aí a questão do discurso do Lula, e eu peço a você, Beto, quando você achar que a gente deve dar uma parada para fazer algum comentário importante, Tá destacar, bom. você fala, porque a gente não precisa necessariamente só tocar o discurso
em toda a sua plenitude no trecho que a gente quer. Tá Tá bom? bom, vamos lá. Vamos ao Lula, então. O Lula está na reinauguração, né? Participa da cerimônia de retomada das obras da refinaria Abreu e Lima. Esse material aí é do próprio da emissora gov.br, a antiga NBR. Então vamos Vamos lá. tocar aí. A história ainda vai ser contada, porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente ver a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Essa lei editorial do jornal Estado de São Paulo daquela época, que eles vão dizer que o Brasil não precisava de petróleo. O Brasil tinha que importar, ficava mais barato. Porque, lamentavelmente, este país, que foi descoberto há 524 anos atrás, foi colonizado de muito tempo, foi o último país a ter independência, o último a acabar com a escravidão, o último a ter voto da mulher, o último, na verdade, a fazer com que a gente tivesse uma universidade, uma elite com complexo de vira-lata, subordinada aos interesses dos outros e com pouco interesse desse país. Por isso, eu estou orgulhoso de estar aqui. Vocês não têm noção da alegria que eu estou de estar aqui e vestindo essa camisa amarela, com essa abóbora. Esse menino aqui, eu cansei de dizer por... Roberto. Oi. Comenta aí, ele cometeu, tem uma pequena falha aí, porque o negócio da mulher não é bem assim, né? Mas isso é secundário com relação às outras questões. Comente essa parte que ele fala. É verdade, Moisés. Na verdade, o Brasil, o voto feminino é de 1932, e na França, que se auto-arroga ser campeã de democracia, o voto da mulher só foi em 1946, depois da guerra. Então, não é exatamente como o presidente disse, mas o mais importante é o que ele está dizendo em relação à pressão daqueles interesses estrangeiros, antinacionais, que não queriam que a Petrobras nascesse em 1953. Ele lembra o editorial do Estado de São Paulo, que é um clássico do jornalismo colonial. Ou seja, dizendo, para que nós vamos ter petróleo? Fundar uma empresa de petróleo, dizendo que o presidente Getúlio Vargas estava delirando, que era uma loucura, que aquilo era expressão de megalomania, ou então um desvio para a corrupção. Na verdade, hoje o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo de todo o mundo. E o mais interessante é que com tecnologia nacional. O petróleo foi descoberto com tecnologia nacional. Então, esse elemento é muito importante. Mas antes, logo no começo, o presidente Lula diz que o que houve aqui em torno da Operação Lava Jato foi uma mancomunação entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Ministério da Justiça, né, o Estado norte-americano, e alguns juízes. Nós sabemos quem são esses juízes e procuradores que montaram a Lava Jato para defender interesses externos, para defender apenas o interesse daqueles que não queriam ver a Petrobras avançando, porque uma empresa como essa, ela que já ganhou tantos prêmios internacionais pela excelência de sua tecnologia, ela tem que avançar cada vez mais. Esse é um processo contínuo. Nós precisamos ter muito mais
capacidade, inclusive, para baratear os custos do petróleo. Veja bem, frases ditas por jornalistas da TV Globo. Um deles disse: o petróleo é um patrimônio inútil. Um patrimônio inútil. Parece loucura, mas ele disse isso. E outro declarou que não fazia sentido o Brasil, nessa etapa, fazer a prospecção do petróleo no fundo do mar, porque o custo seria muito caro. Seria muito caro para o Brasil. Ora, o Brasil está conseguindo fazer uma produção do petróleo a um preço que permite, inclusive, que o óleo diesel, no seu preço real de custo, seja R$ 1,10. E a gasolina poderia ser vendida até o preço de custo dela a R$ 1. Quer dizer, ela já foi vendida no governo Dilma a R$ 2,60. Hoje está R$ 5,30, dependendo da região, às vezes R$ 4,90, depende da região. Mas isso aí, o presidente mostrou mais uma vez que existe uma vinculação, um conluio, a palavra é conluio, entre a imprensa brasileira e os interesses externos. Eles falam olhando os patrões de fora. Eles recebem ordem de fora. Não façam empresa de petróleo. Mas o Getúlio teimou e fez. Aliás, uma das passagens mais bonitas da vida do ex-presidente Getúlio Vargas, porque o magnata da mídia, naquela época, Assis Chateaubriand, né, que fazia a denúncia de que Getúlio era corrupto, que tinha um mar de lama, todas essas mentiras que fizeram igualmente contra Lula depois na Operação Lava Jato, né, no Petrolão. Né? Esse magnata, Assis Chateaubriand, disse ao chefe do gabinete militar, né, general Mozart Dornelles, do governo Getúlio Vargas: basta que o presidente Getúlio desista da Petrobras, que eu paro de fazer a campanha contra ele e entrego a televisão para ele defender os seus interesses, tiro Lacerda do ar. Tiro Lacerda do ar. Ao que o ministro da Justiça da época, Getúlio, era Tancredo Neves, declarou, jovem ministro, 33 anos, ministro da Justiça de Getúlio: não adianta, o presidente Getúlio morre, mas não desiste da Petrobras. É interessante, muito interessante essa sua colocação, e vamos ver mais um pouco do discurso do Lula, tá certo? Vamos lá, vamos lá. David, que eu tinha dó dos camisas laranja da Petrobras, porque quantas vezes companheiros entraram em restaurante para comer e porque estava com essa camisa eram chamados de ladrões. Quantas vezes? E por que isso acontece? Porque toda vez que você quer ganhar uma disputa, você primeiro destrói moralmente a pessoa. Você inventa uma mentira, você conta qualquer cara, sabe? Você inventa qualquer história e você martela aquela mentira até ela se tornar uma verdade na cabeça do povo. E muita gente, como Getúlio Vargas, que governou esse país por 15 anos, de 30 a 45, depois votou em 50, eleito pelo povo, em 53 criou a Petrobras. Ele não aguentou os 4 anos de democracia e, com a denúncia contra ele, ele se matou. E eu acho que eles imaginavam que poderiam fazer o mesmo comigo. Eu poderia ter voltado a ser presidente da República em 2014. Poderia tranquilamente, e eu tenho certeza que seria eleito. Mas eu achava que era um direito da companheira Dilma Rousseff ter a sua reeleição se ela quisesse ser candidata. E aí começou o processo de destruição de tudo aquilo que a gente tinha feito no Brasil. De tudo aquilo que a gente tinha feito no Brasil, começou o processo.
Eu nem deveria estar contando essas coisas aqui, porque já se passou muito tempo, o povo já me colocou de volta, as pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentiram e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram. Eles sabem. Os pastores que mentiram a meu respeito sabem que não estão falando em nome de uma religião séria ou em nome de Deus, sabem que estão mentindo. E eles sabem que Deus está vendo, eles sabem que Deus sabe. Entretanto, faz parte de um jogo sórdido, de um jogo talvez o pior que eu já fiz. Mas, gente, eu tive 59 capas de revista me chamando de ladrão. Eu tive 13 horas de jornal nacional me chamando de ladrão. Eu tive 680 primeira capa de jornais me chamando de ladrão. Eu poderia ter entrado numa sala, ter dado um tiro na cabeça, escrever uma carta e falar, acabou. Mas eu aprendi com a minha mãe que dignidade a gente não compra em shopping, a gente não compra em free shop. Dignidade. Eu acho muito interessante isso, Beto, para a gente fazer um comentário aqui, e é o seguinte: você usa uma expressão que a mídia no Brasil, ela sempre esteve de costa para o povo, né, para o país. E essa expressão aí do Lula, essas informações aí catalogadas e tal, demonstram que realmente, se a gente for lá na época do Getúlio, você vai ver uma coisa muito parecida, certo? Ou até mais sólida. Quando a gente vai em 64, a mesma coisa. Então, eu acho que não podemos deixar de comentar aqui, porque nós estamos analisando análise política, né, do como desenvolver as forças políticas no sentido da gente não se conformar com tanta desigualdade, não se con e isso tudo tem a ver com a desigualdade, porque se você não industrializa ou reindustrializa o país, se você não utiliza as riquezas do país em benefício da coletividade, você está usando em benefício de alguns. E quanto dinheiro não tem investido em Miami, quantos brasileiros não vivem, né, quer dizer, comprando imóveis fora, etc e tal, enquanto a nossa população, em sua maioria, a gente vê a demagogia da Globo aí nessa questão das enchentes, né, a gente sente que tem muitos jornalistas que se sensibilizam. Eu vi um jornal aqui do Rio, RJ tal, que a jornalista chorou, certo? No final do jornal tal, que é uma coisa sincera, é uma pessoa que tem sensibilidade e tal. Mas a gente analisa todo o jornal, é só a superfície, né? É a água, é a invasão, é a perda dos bens, etc., mas não se analisa, o conjunto, das informações, da contextualização. Então seria a hora, de você fazer uma colocação sobre essa questão. É possível a gente ter, você chegou a falar isso agora há pouco atrás, de que é possível ter uma mídia que se identifique com a população, com os interesses maiores. Isso não quer dizer, não ter empresário, não quer dizer, certo, quer dizer, acabar com as empresas, muito pelo contrário, quer dizer desenvolver, criando condições justas de competição, criando condições justas, inclusive de ocupação do espaço midiático, porque uma coisa são os equipamentos das emissoras, isso é o proprietário, mas a Globo não é só os equipamentos. Se não tiver, o espectro eletromagnético, que é coletivo, ela não chega à casa das pessoas, não é isso? Nós, nós temos que analisar essa questão do ponto de vista assim, nós vivemos numa era da informação, né?
Hoje todo mundo está, digamos todo mundo, mas uma grande parte da população, no mundo inteiro, está conectada a algum tipo de aparelho emissor de informação e receptor de informação, e, ao mesmo tempo, ela está participando daquela geração. Só que tudo isso converge para uns poucos centros de emissão. São grandes empresas, grandes plataformas, chamadas Big Techs, que concentram o fluxo dessa informação. Essa informação, então, não circula. Então, por exemplo, quando a gente pode dizer aqui que o Brasil tem, na sua experiência da Petrobras, a prova de que é possível desenvolver tecnologia, né, avançar na soberania petroleira, energética, arrancar e alavancar a indústria naval e gerar toda uma geração de técnicos capacitados e tal, para não apenas na área de petróleo, mas também na área de aeronáutica, na área nuclear, que o Brasil é capaz de tudo isso, só que para impedir que o Brasil se desenvolva, ocorrem os golpes, ocorrem as sabotagens, ocorrem as explosões, como lá em 2003, naquela plataforma, lá na base de lançamento de Alcântara, quando praticamente 24 dos técnicos que comandavam o programa aeroespacial brasileiro foram eliminados de uma vez só. A quem interessava isso? Nós sabemos que havia navios norte-americanos ali no litoral de Maranhão, que havia nas aldeias de pescadores das praias do Maranhão, pessoas que estavam lá que eram de naturalidade norte-americana, estavam lá há muito tempo. E nós sabemos, pelo que foi divulgado, porque não foi divulgado tudo ainda, até hoje, né, que houve uma emissão e que, na verdade, o motor foi acionado antes do momento que deveria ser acionado, provocando aquela grande explosão. Tudo indica ter havido algum tipo de sabotagem, porque essa história mundial dos grandes países fazem contra os países que tentam dar um salto tecnológico, econômico e industrializado. Né? Tudo Recentemente parece... teve a questão das usinas do Irã, né? Por exemplo, o Irã, quantos cientistas os iranianos tiveram eliminados pelo Mossad de Israel? Quantos cientistas? São mais de 15 que foram assassinados. Então, qual é o país ali naquela região conturbada que tem capacidade para botar um freio, certo freio em Israel? É o Irã. Né? Você veja agora, eles estão com uma capacidade de ação surpreendendo pela tecnologia que desenvolveram na área de mísseis, né? Surpreendendo ao próprio Estados Unidos e a Israel. Bom, então, nós temos um problema, né, Moisés? Porque se você vai discutir, de modo geral, no movimento sindical brasileiro, se discute o tema salarial específico, que é muito importante, mas não se discute a questão da soberania informativo-cultural. Como é que nós vamos livrar o Brasil dessa camisa de forças, dessa lavagem cerebral que nós sofremos? Eu fico vendo aí o BBB, né? Eu não assisto, mas eu tento observar em determinados minutos como se dissipam energias, né? São desperdiçadas da juventude para o nada, o absolutamente nada. Ali não se discute absolutamente nada, quando se poderia estar discutindo os temas da reforma agrária, da agroecologia, da soberania energética, de uma nova linguagem cultural, de relações humanas, da superação dos problemas causados por chuvas que decorrem da inexistência de obras protetoras e preventivas à população. Nós temos capacidade para isso. Se nós fizemos 12 grandes arenas durante a Copa do Mundo, rapidamente, em menos de um ano, como é que nós não poderemos
né, ser capazes de fazer obras para impedir que a população aqui da Baixada seja inundada cada vez que chova. Claro que é possível. Claro que é. Se fizemos a ponte Rio-Niterói, se fizemos os túneis do metrô, se fizemos Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, se não a maior, como é que nós não somos capazes? A engenharia nacional tem capacidade, mas aí vem a Lava Jato e destrói grande parte da engenharia nacional. A mando de Então, quem? isso eu acho, Beto, que era importante, exatamente, porque nós estamos caminhando, nós vamos ter ainda mais 10, 11 minutos, 12 minutos, então era importante, porque uma das coisas também que chamou a atenção tal lá em Abreu Lima, foi que o Lula vinculou essa questão da Lava Jato, que é verdade, né, a um complô contra o país, né, contra o próprio desenvolvimento. Então, acho que é importante, você usar o tempo aí e falar um pouco sobre isso, porque teve inclusive coisas que feriram a própria legislação, né. Articulações com o Departamento de Estado norte-americano, que foram feitas ao arrepio do próprio Ministério da Justiça, né, que é quem desenvolve o relacionamento, foi feito diretamente por procuradores. Eu me lembro de um programa até que tinha o Nassif, falando da geopolítica, como aquele movimento da Lava Jato era uma coisa que feria profunda. Eles foram entregar os dados, ao governo dos Estados Unidos contra a Petrobras, Sim, sim, procuradores brasileiros, certo. claro, O que claro. gerou um prejuízo para a Petrobras, e eles ficam falando aí de prejuízo da Petrobras, do valor do prejuízo que foi pago a pequenos acionistas nos Estados Unidos, por informações mandadas por procuradores, que liberou essas informações, certo, ao arrepio da lei. Então, quer dizer, como é que você estava falando da destruição, das construtoras brasileiras. A gente sabe daquele esquema que houve no Iraque, né, quer dizer, nós Claro, tínhamos um grande espaço de presença no Iraque com construções, com, trabalhos de, crescimento do país Iraque. E com o ataque ao Iraque, quem foi lá depois? As empresas norte-americanas, certo. Então, exatamente. essa questão de como a Lava Jato jogou para tirar o país que ia chegando à quinta posição do mundo, e agora nós estamos à 11ª, isso não faz parte do chamado debate público, porque você falou do entretenimento, né, que na minha opinião, concordo com você, é um troço totalmente alienante, que não traz nada, certo? Quer dizer, um troço absolutamente enlouquecedor, certo? É, Eh, Agora, e o debate público? Se exatamente. a comunicação é social, se aquele espaço é público, porque foi concedido à Globo, à Record, à SBT, a todas as emissoras, por que que não se pode desenvolver o debate público, se é uma coisa que interessa ao desenvolvimento, ao emprego, etc, tal, a questão das enchentes, a questão do salário, da previdência, etc. Então eu acho que, essa colocação aí sobre o que a Lava Jato jogou para destruir o país é muito importante. Sobre a Lava Jato, veja bem, como foi feita a destruição das obras feitas pelas empresas brasileiras lá no Iraque, no Egito, no Irã, na Líbia, que fizeram grandes obras, empresas brasileiras, mostrando a sua capacidade. Isso lá foi destruído pela infantaria. Aqui no Brasil foi destruído sem infantaria, pela Lava Jato. Bastou o que o Lula chamou de macunação entre os procuradores e juízes com o Departamento de Justiça norte-americano. Houve até procuradores norte-americanos que entraram nos cárceres brasileiros para entrevistar empresários brasileiros das grandes empreiteiras. Claro que o sujeito ficava amedrontado e falava qualquer coisa. Inclusive, teve um
Léo Ribeiro, parece que ele se chamava, né, de uma grande empresa também, que na primeira delação que ele fez, ele não citou o nome de Lula, então ele foi condenado a uma penalidade de 32 anos de prisão. Mas como ele já tinha 70 e tantos anos, isso ia praticamente mais de 100 anos de idade, era quase prisão perpétua. Aí fizeram uma nova pressão sobre ele, e aí ele citou que o culpado era o Lula, que o Lula que era o responsável e tal. A palavra mágica é tem que falar o nome Lula. Aí baixaram a condenação dele para coisa de 2, 3 anos e tal, e ele vai sair, acho que já está até solto, não está mais preso. Né? Então, quer dizer, a destruição que foi feita aqui pela Lava Jato é uma destruição produtiva. Foi um golpe político, um golpe tecnológico, um golpe financeiro, um golpe parlamentar, um golpe midiático, porque a mídia deu a cobertura para tudo isso. Quer dizer, os mesmos jornalistas que faziam a exaltação da Lava Jato eram jornalistas que lançaram livros, né, enaltecidos pelo jornalismo, entre aspas, da TV Globo, em favor da Lava Jato. Né? E havia, inclusive, pessoas com laços parentais desses jornalistas dessa emissora que tinham também trabalho de assessoria de imprensa exatamente com esses juízes, Sérgio Moro, procuradores como Dalton Lava Jato, Dalton Dallagnol. Então, quer dizer, o que houve foi uma grande conspiração contra o povo brasileiro. Agora, em torno de uma falsa moral, de um apelo ao moralismo, se magnetizou a opinião pública. Por quê? Porque não há debate, só havia acusação. Acusação, como o Lula disse. Foram não sei quantas capas de revistas chamando ele de ladrão, quantos horários de televisão chamando ele de ladrão, quantas capas de jornal chamando, sem uma contrapartida, porque aí entra uma falha nossa das forças progressistas. Né? Nós tínhamos as grandes manchetes a dar, mas não tínhamos a mídia nossa a dar. Por exemplo, o Brasil saiu do mapa da fome. Essa deveria ser a manchete no mundo inteiro, mas principalmente da nossa mídia, aquela mídia que nós não construímos. Getúlio Vargas tinha construído o jornal Última Hora. Foi uma grande escola de jornalismo nacional e popular. Não só o Jornal Nacional, né? A Rádio Nacional Rádio é Nacional, uma rádio do trabalhador, não é isso? a Rádio Mauá, a emissora do trabalhador. Né? É verdade. Tudo isso. E mais, quer dizer, o Getúlio, ele foi pegando as figuras mais importantes, como da música, né, quer dizer, de intelectuais, etc., tal, para desenvolver, vamos dizer, a questão da capoeira, né, a questão do samba, etc., no sentido de. Então, essa questão dessa ideia do mercado, né, quer dizer, do individualismo, etc., de que aí você vê o futebol, né? Hoje já não, você não consegue ter debate sobre futebol. Por quê? Porque as emissoras elas organizam o futebol. Então, elas não podem falar muito do que acontece, porque ela organiza o campeonato. É verdade. Certo? É a mesma coisa que ela organizasse a escolha dos deputados. Então, ela pô, não ia muito debater o assunto, porque faz parte do negócio. Né? Então, quer dizer, essa promiscuidade, e eles que falam tanto em independência, em neutralidade, certo? Que é uma demagogia fenomenal. A questão é que todos têm que ter acesso às informações para ter democracia mesmo. Você, ou ampliar a democracia, né? Você tem que permitir que as vozes da sociedade possam ser difundidas. Aí Perfeitamente. você estaria capacitando mais a população, o povo e tal, a fazer escolhas. Porque essa ideia da democracia que eles jogam muito contra
os outros países, etc., que a democracia liberal ocidental, eles fazem isso, mas controlam os meios de fazer com que as pessoas entendam dos assuntos. Eles sofisticam, eles escondem. Aí você vê a Globo, só tem lá o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, quem é que fala no Jornal Nacional? O editor, porque as falas são 15 segundos, 10 segundos para poder dar um pouco de passar a ideia que está se ouvindo as pessoas e tal, certo? Então, eu acho que isso que você está falando, que as forças populares democráticas precisam sair dessa intimidação, certo? Claro, claro. Principalmente dos governos populares. Pô, se você tem as notícias. Porque outra ilusão é o seguinte: a mídia não debate nada além das questões que são decididas no governo, no parlamento. Porque notícias de empresa é tudo interesseira. É, Não tem nenhuma questão das empresas que ele fala. Agora do futebol, do show business. A Rede Globo está vinculada ao show lá de rock, o Rock in Rio. Então, não tem debate, é divulgação, é publicidade, certo? Então, você tem agora, Beto, 1 minuto e meio para fechar o nosso programa de hoje. Claro, já agradecendo as suas palavras iniciais e o prazer de estar aqui na tela da TV Comunitária do Rio, da TV Comunitária de Brasília, de Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Florianópolis, Ourinhos, no interior de São Paulo, TVR Sul de Santa Catarina e as rádios Manaus de Porto Alegre e Cultura M de Curitiba. Agradecer pela parceria aqui no Tecendo Amanhã. Faça aí as suas colocações finais para a gente encerrar o de hoje. Muito obrigado, Moisés. Nossa recomendação seria um apelo para que a TV Brasil tenha capilaridade nacional, para que emissoras como a TVT possam ser fortalecidas para alcançar também uma capacidade de produção, uma capacidade de fazer jornalismo, telejornalismo, documentários, até fazer coberturas ao vivo, porque ali tem uma concessão de rádio e televisão, mas precisa fortalecer através de um mecanismo financeiro que pode ser uma cooperativa. Se o presidente Lula chamar, evidentemente as pessoas atenderão e se associarão a essa cooperativa, que pode ter 100 mil sócios e dar uma viabilidade econômica à TVT para fazer um grande jornalismo com muito mais visibilidade. Bom, essa é a questão que eu deixo como recomendação, além da regulamentação, instalação, na verdade, dos canais da cidadania, que são as TVs municipais, as TVs das prefeituras, com abertura para a sociedade civil organizada em cada município, tendo um canal digital de TV aberto. Eu fico por aqui, Moisés, muito obrigado por essa parceria no Tecendo Amanhã, uma saudação a todos vocês. E se der para passar ainda o vídeo do Getúlio, tudo bem, mas se não der, fica para a próxima. Um abraço. Não, eu vou, não vai dar, não. A gente vai colocar na programação e, quem sabe, no próximo a gente passa, porque acabou o assunto aqui, você Tá é legal. eletrizante, assim, você galvaniza o debate de Obrigado. forma muito profunda, a sua Obrigado. experiência. Obrigado, Beto, por essa contribuição profunda que você dá a esse debate. E a gente sabe muito bem que precisa desenvolver essa comunicação e não precisa e não pode ter medo de entrar nesse debate. Essa ideia de que a mídia corporativa, a mídia que é chamada grande mídia, domina o debate e não pode ter disputa, isso é o viralatismo interno, certo? É isso aí. Beto, e agradeço a você que nos deu audiência nessas diversas emissoras parceiras. Até um próximo Tecendo Amanhã. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.